Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando agora. Em destaque hoje, as sessões dos dias 11 e 12 de setembro de 2013. Karina, a continuação do julgamento dos recursos na ação penal 470, mais exatamente os pontos talvez mais esperados, mais polêmicos, exatamente os agravos regimentais que tratam da possibilidade ou não de julgamento dos chamados embargos infringentes. E tudo começou na semana passada, quando o ministro Joaquim Barbosa deu início à análise desses chamados agravos regimentais. São recursos que são cabíveis de decisões monocráticas dos ministros. Então, o ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal 470, recebeu de Delúbio Soares, um dos condenados, os chamados embargos infringentes na forma como prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, logo recebeu esse recurso, deu uma decisão monocrática no sentido de que eles não seriam cabíveis, porque o regimento interno estaria superado por uma lei de 1990. E justamente contra essa decisão do ministro Joaquim Barbosa é que nós temos na pauta de julgamento esses dois agravos regimentais para que os ministros possam decidir se a norma prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que prevê a possibilidade de interposição de embargos infringentes quando a decisão do plenário tiver uma diferença de 4 votos na ação penal originária pela absolvição, no caso, se ele foi revogado ou se ele continua vigente mesmo depois da Constituição de 88 e da Lei 8.038 de 1990, que é uma lei que regulamenta o processo, o devido processo legal dessas ações penais originárias, tanto no Supremo quanto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Então, esse é o grande impasse desta semana. A semana passada, como eu disse, iniciou-se com o voto do ministro Joaquim Barbosa, rejeitando, confirmando a decisão monocrática que já havia sido proferida, e nessa semana passou a colheita dos votos dos demais ministros da Suprema Corte e ainda não temos uma definição, posto que o julgamento foi suspenso para aguardar a semana que vem, a próxima sessão plenária, para que o ministro Celso de Mello possa resolver definitivamente sobre esse impasse. Foi recepcionado, está em vigor ou não o artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ou foi revogado pela Lei 8.038 de 90. Então, reforçando alguns pontos, Karina. Primeiro ponto, fala-se muito a respeito do julgamento dos embargos infringentes. O que está sendo julgado, na verdade, é a validade ou não destes embargos infringentes por meio dos agravos dos agravos regimentais, justamente que você se referiu, que foram impetrados, que a decisão nestes agravos é que terão como resultado o julgamento ou não dos embargos infringentes. Isso, e a reabertura de análise das provas, de um rejulgamento, de um novo julgamento para aquelas pessoas que tiveram essas 4 absolvições durante o julgamento da ação penal 470. Por enquanto, o que se discute não são os próprios embargos infringentes, mas se eles são cabíveis ou não à luz da legislação que nós temos em vigor hoje no Brasil. Pois é, na sessão plenária da quarta-feira, já demos o resultado da semana, todos estão acompanhando, inclusive, no sentido que tivemos um empate, 5 ministros votando a favor da possibilidade de julgamento dos embargos infringentes e 5 ministros votando contra. Na sessão plenária da quarta-feira, nós terminamos da seguinte maneira. Ficaram faltando 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votarem se aceitavam ou não os embargos infringentes na ação penal 470. Portanto, na quarta-feira, 4 ministros votaram a favor e 2 foram contrários a este tipo de recurso. Vamos rever como foi na reportagem de Adilson Mastelari. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, já tinha votado pelo não cabimento dos chamados embargos infringentes. Ele rejeitou os agravos regimentais de Delúbio Soares e Cristiano Paz, que queriam a ampliação do prazo para apresentar esse recurso. Na sessão desta quarta-feira, cada ministro fundamentou o voto detalhadamente. O ministro Luiz Roberto Barroso votou pelo cabimento dos embargos infringentes. Creio que, à exceção dos 11 acusados que ainda podem interpor embargos infringentes, mais ninguém deseja o prolongamento desta ação. Mas penso que eles têm direito.
E é para isso que existe uma Constituição, para que o direito de 11 não seja atropelado pelo interesse de milhões. Por essas razões, eu voto pelo cabimento dos embargos infringentes nos casos em que o recorrente teve a seu favor um mínimo de 4 votos. É como voto, presidente. O ministro Teori Zavascki também se manifestou favorável aos recursos. Essa espécie recursal não é, de forma alguma, incompatível com a ação penal originária de competência do Supremo. Pelo contrário, é um recurso adequado a essa peculiaríssima decisão colegiada, tomada por estreita maioria em ação de competência originária de um Tribunal Supremo. Fica assim descartada também essa segunda causa de revogação do artigo 33, inciso 1 do Regimento Interno. Restaria, assim, a derradeira hipótese de revogação, a que decorre da integral regulação da matéria pela lei superveniente, mas nem essa hipótese ocorreu. Certamente não se pode afirmar que a Lei 8.038 regulou inteiramente a matéria relativa à recorribilidade das decisões interlocutórias ou definitivas proferidas em ação penal originária. Com efeito, no seu título 1, capítulo 1, essa lei disciplinou a referida ação penal, mas apenas no que diz respeito à primeira fase do procedimento, ou seja, a da sua instauração, instrução e julgamento. E mesmo assim, quanto à etapa de julgamento, a expressa remissão a normas regimentais, artigo 12. Ainda na primeira parte da sessão, votou a ministra Rosa Weber, que também acolheu o recurso por entender que o regimento interno do STF não foi revogado. Os embargos infringentes, como recurso privativo da defesa, tem uma finalidade institucional de permitir uma segunda análise da matéria decidida pelo órgão julgador que a prolatou. Por isso, senhor presidente, e penitenciando-me pela ausência, por não ter me manifestado no início do voto, quanto à preliminar de preclusão consumativa, arguída pelo eminente ministro Marco Aurélio, e dizendo desde logo que, pedindo vênia a sua excelência, que eu acompanho os votos no tópico, tanto do ministro Barroso quanto do ministro Teori, rejeitando-a, eu provejo o agravo regimental para que os embargos infringentes, no sentido do cabimento dos embargos infringentes. Na segunda parte da sessão, mais 2 ministros votaram. O ministro Luiz Fux rejeitou os embargos infringentes por entender que não cabe esse tipo de recurso em ações penais originárias de competência do STF. Na hipótese subjúdice, pretende-se que o mesmo plenário se debruce sobre as mesmas provas e decida novamente o mesmo caso. Essa é a proposição que está sendo deliberada no colegiado. Tratar-se-ia, isso sim, de uma revisão criminal dissimulada que, enquanto pendente de julgamento, obsta a produção de efeitos da decisão original. Não se pode desprezar também a lição dos antigos, como advertia o jurisconsulto Ulpiano, que muito frequentemente a decisão que reforma é pior que aquela reformada. Máxime num caso desse que nós nos debruçamos, 50 sessões, debates longos, devido processo, ampla defesa, preparação de memoriais, sustentações orais de 1 hora, que os advogados tiveram a habilidade de esgotar todo o prazo, anotadas todas elas. 38 horas. Por isso, senhor presidente, não se pode alçar o duplo grau de jurisdição a um patamar que não lhe é íncito e nem alargar o seu conteúdo para abranger a presente situação de todo desconforme com os seus pressupostos básicos. O ministro Dias Toffoli acolheu os recursos, considerando que o artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê esse tipo de recurso. O artigo 12 da Lei 8.038 expressamente o mantém, na medida em que diz que, em finda a instrução, se fará o processo seguinte, o procedimento seguinte, de acordo com o regimento interno. Não se trata aqui de duplo grau de jurisdição. Eu também me filio aos precedentes que o ministro Fux trouxe do
meu predecessor nessa cadeira, um dos meus predecessores nessa cadeira, o ministro Zé Paulo Sepúlveda pertence, que não há na Constituição brasileira realmente a garantia do duplo grau de jurisdição. Não é por esse motivo que eu estou a acompanhar a divergência, pedindo vênia ao ministro Joaquim Barbosa, presidente, e ao ministro Fux, que o acompanhou. Mas pelo fato de a Lei 8.038 ter confirmado o regimento interno a partir de encerrada a instrução como o meio normativo processual para a realização do julgamento e o seu prosseguimento. A Karina chamava atenção para um aspecto interessante nestas duas sessões, da quarta e da quinta-feira, porque houve uma coincidência e que até vai facilitar em termos de falarmos para os telespectadores a respeito dos argumentos apresentados. Na sessão plenária da quarta-feira, a predominância dos votos foi no sentido de entender que caberiam sim os embargos infringentes, ou seja, recebendo-se, dando-se provimento aos agravos regimentais que estavam em julgamento, que estão em julgamento na realidade. Na sessão plenária da quinta-feira, a tendência foi exatamente a oposta. Foi no sentido, a maioria dos votos apresentados foi no sentido de que não caberiam não caberia a apresentação, o julgamento dos embargos infringentes. Então, como acabamos de ver, Karina, a matéria relativa à sessão plenária da quarta-feira, quais os principais argumentos apresentados exatamente no sentido do cabimento do julgamento dos chamados embargos infringentes? A grande polêmica é acerca dessa legislação de 1990, a Lei 8.038, que teria regulado no âmbito nacional o processo da ação penal originária, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele é a sua formatação, vamos dizer assim, a sua criação, ele é anterior à Constituição de 88, mas foi recepcionado pela Constituição como se fosse uma lei ordinária. E aí a grande pergunta é, diante de duas leis também ordinárias, qual a que deve prevalecer quando os assuntos são diferentes ou quando uma não trata do assunto que a outra tratou? Então, envolve aqui também um estudo sobre a lei de introdução às normas do direito, que até antes da emenda era chamada Lei de Introdução ao Código Civil. Isso foi resgatado no plenário e para os ministros, para a maioria que se formou na quarta-feira, seguindo a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a nova lei de 1990, embora tivesse sido editada pelo Congresso Nacional, uma norma primária, ela não teria revogado expressamente a norma do artigo 333 do Regimento Interno do Supremo. Assim sendo, não o fazendo e estando silente em termos de embargos infringentes, essa lei de 1990, ela, num determinado artigo, diz que, no mais, deve se remeter ao que dispõe o regimento interno das duas casas, do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o ministro acaba entendendo que não teria havido uma revogação tácita, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal continua rígido, eficaz e que, portanto, são cabíveis esses chamados embargos infringentes para essas pessoas que, em ação penal originária, tenham recebido 4 votos favoráveis à sua absolvição. Os demais ministros acabaram seguindo a mesma vertente, a mesma teoria, o mesmo entendimento, no sentido de que não teria havido essa revogação tácita e que, portanto, incólume o regimento interno, dando, portanto, essa garantia de revisão, de ter um novo julgamento daquela decisão que foi proferida pelo plenário para se corrigir possíveis erros, enfim. Mas que essa a decisão do plenário, eu me lembro até que o ministro Luiz Roberto Barroso disse, ela tem que ser técnica. E se o regimento interno prevê esse tipo de recurso, não se pode agora negar o direito desses condenados que preenchem os requisitos de interpor os chamados embargos infringentes. A maioria dos ministros na sessão da quarta-feira, com exceção do ministro Luiz Fux, que, como vimos, teve uma argumentação diferente, seguindo o entendimento manifestado na semana anterior pelo relator ministro Joaquim Barbosa. Exatamente. O ministro Luiz Fux, ele acaba divergindo da própria divergência inaugurada do ministro Roberto Barroso para seguir o ministro relator, para entender que houve sim uma revogação tácita e que teria sido uma lei federal que teria
teria sido uma opção do legislador não falar dos embargos justamente porque eles não seriam cabíveis. Então, nesse sentido, acabaria tendo sido revogado o 333 do regimento, de forma a não se permitir, de acordo com o ministro Luiz Fux, acompanhando o relator, o ministro Joaquim Barbosa, de que esses embargos não seriam cabíveis e que, portanto, não haveria essa chance para os 11 condenados para essa interposição. Karina, nós tivemos a continuação do julgamento na sessão plenária da quinta-feira. Faltavam, portanto, os demais ministros votarem, se manifestarem no julgamento dos agravos regimentais. Vamos rever. O repórter Adilson Mastelari também acompanhou a sessão plenária da quinta-feira. A primeira a votar na sessão desta quinta-feira foi a ministra Carmen Lúcia. Ela seguiu o voto do presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, e rejeitou os recursos. Não me convenço de que, com todo este arcabouço normativo, tenha havido qualquer equívoco na decisão de Vossa Excelência, presidente, que considerou, nos termos do artigo 38 da Lei 8.038, incabíveis os embargos infringentes e, por isso mesmo, a eles negou seguimento, trazendo o agravo que agora, desprovido por Vossa Excelência, eu acompanho com as vênias da divergência, tão bem posta e com argumentos tão substanciosos, apenas como eu disse, não chegaram a me convencer para eu superar, especialmente, este ponto específico da reserva constitucional da lei. O ministro revisor da Ação Penal 470, Ricardo Lewandowski, acolheu os agravos regimentais de Delúbio Soares e Cristiano Paz. Ele entende que o julgamento deve ser reavaliado. Não havendo qualquer outra instância superior que possa ser buscada para a plena satisfação da justiça, seja permitido ao STF, mediante provocação em momento anterior à formação da coisa julgada, verificar se a Corte cometeu eventuais equívocos ou ilegalidades na condenação penal por ele imposta a determinado réu em decisão não unânime. A previsão de embargos infringentes no regimento interno do STF representa, assim, a conformação da lei doméstica ao princípio da pluralidade de graus jurisdicionais, permitindo ao órgão de cúpula do Judiciário Nacional a derradeira oportunidade de corrigir erros de fato ou de direito verificados em suas decisões de natureza penal, sobretudo porque encontra-se em jogo o bem mais precioso de uma pessoa depois da vida, que é precisamente o seu status libertatis. Por fim, ressalto meu voto, data vênia amparado na melhor doutrina, que a subsistência do questionado recurso repousa ainda sob o princípio hoje universal da vedação do retrocesso em matéria de direitos fundamentais, segundo o qual nem o legislador, nem o administrador e nem mesmo o julgador podem atuar no sentido de restringir os direitos e liberdades que ela, a Carta Magna, assegura. No caso em tela, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. E este era um recurso existente no ordenamento legal. Não se pode, portanto, sob pena de vulnerar o princípio da vedação de retrocesso em matéria de direitos fundamentais, retirar casuisticamente, neste julgamento, um recurso com os quais os réus contavam, e com relação ao qual não havia nenhuma contestação nesta Suprema Corte. Ao justificar o voto, o ministro Gilmar Mendes argumentou que a lei sobre os processos penais no STF e STJ esgotou o tema, fazendo com que ficasse revogado o artigo do regimento interno do Supremo que prevê o cabimento de embargos infringentes. Ele rejeitou os recursos. A admissão dos embargos infringentes significaria reiniciar, sem legítima motivação e amparo normativo, todas as complexas questões debatidas por exaustivos 6 meses por esta Corte, sob amplo escrutínio das partes, do Ministério Público, da imprensa e de toda a sociedade. Cabe destacar que não se tratou de um julgamento realizado em uma única sessão, fato que poderia ser objetado o amplo debate e até mesmo a revisão do posicionamento.
Não. Foram 53 sessões de julgamento e diversas oportunidades para que os ministros eventualmente retificassem seus votos. Ainda por fim, impende registrar que a Corte examinou mais de 26 embargos de declaração e, ao reconhecer eventual vício, conferiu, como é devido, efeitos infringentes. Embargos de declaração de Breno Fischberg. Portanto, não obstante as limitações próprias dos embargos de declaração, restou assegurada aos réus a possibilidade de reexame do julgado. O inconformismo natural e íncito ao espírito humano, legítimo, certamente não se resignará com a eventual decisão nos embargos infringentes, que serão profeticamente sucedidos por novos embargos de declaração, que serão sucedidos por revisão criminal e, possivelmente, novos embargos infringentes, nos termos do artigo 333(2). Nós criamos aqui, a aceitar os embargos infringentes, e eu lembro uma fala de Vossa Excelência, ministra Rosa, que dizia que o processo caminha para frente. Este não caminha, este anda dando voltas, é o processo do circunlóquio. O ministro Marco Aurélio foi o último a se manifestar na sessão desta quinta-feira. Segundo ele, a sociedade brasileira espera por uma correção de rumos. O regimento interno, no que prevê os embargos infringentes contra a decisão do plenário em ação penal, está derrogado pelo Congresso, considerada a Lei 8.038 de 90. Voto acompanhando Vossa Excelência, vencido na primeira questão, a falta de oportunidade desses embargos infringentes, e estamos aqui a julgar como que embargos infringentes que ainda não foram protocolados dos demais acusados, né? Voto no sentido de vencido nessa matéria, repito, por coerência, e todos devemos ser coerentes, e todos somos coerentes, principalmente na observância das nossas consciências. Voto no sentido de entender que a Lei 8.038/90 realmente derrogou o regimento interno. Acompanho Vossa Excelência. Com esse voto, 5 ministros se posicionaram a favor dos recursos e 5 rejeitaram os embargos infringentes. Como o ministro Celso de Mello ainda não votou, caberá a ele desempatar a votação na sessão da próxima quarta-feira. Pois é, Karina, o ministro, portanto, vai trabalhar exatamente em cima dos argumentos colocados. Já vimos os da quarta-feira, predominantemente no sentido da aceitação dos embargos infringentes, e os argumentos apresentados pelos ministros na quinta-feira, predominantemente em sentido contrário. Nesse caso, portanto, quais foram os principais tópicos destes argumentos? Os ministros, na quinta-feira, a maioria que se formou, acabou entendendo pelo cabimento dos embargos infringentes, pelo não cabimento, tendo em vista que essa nova lei, com a redação dada pela Constituição, no artigo 22, inciso 1, esse foi até um ponto que a ministra Carmen Lúcia foi bastante clara no voto dela e que acabou também confirmando essa outra maioria que se formou na quinta-feira, no sentido de que a Constituição estabeleceu que a legislação em matéria processual caberia à União apenas legislar privativamente. Isso significa dizer que é o Congresso Nacional quem deve legislar sobre essa matéria. E, portanto, nesse sentido, nós teríamos leis processuais no Brasil podendo ser elaboradas apenas pelo Congresso Nacional, transformando-as, então, em leis nacionais de obrigação e de observância obrigatória para todos os tribunais e em todas as instâncias. A ministra Carmen Lúcia disse, então, sendo uma lei nacional, que se omite em termos de embargos infringentes, e ela vem trazer a Lei 8.038 de 90, vem regular esse processo da ação penal originária no Supremo e no STJ, em sendo ela silente em termos de embargos infringentes, mesmo que ela remeta por algum momento ao regimento interno, ela não quis dizer que
o regimento interno na parte do cabimento dos embargos deveria prevalecer. E, portanto, ela aplicava o entendimento de que teria sido, não expressamente, mas tacitamente, derrubada a norma do regimento interno. E ela traz ainda um outro argumento muito interessante, a ministra Carmen Lúcia, na quinta-feira. Ela alega, inclusive, que a prevalecer a possibilidade da interposição desses embargos infringentes, haveria uma violação do chamado princípio da isonomia, do tratamento igualitário que deve ser oportunizado às partes em todo e qualquer processo. E ela faz até a comparação. Essa lei 8.038 prevê a tramitação dos processos das ações penais originárias, tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo. O regimento interno do STJ não prevê embargos infringentes, mas o regimento interno do Supremo, sim. Então, imagine que aquelas pessoas com prerrogativa de foro, que vão ser julgadas pelo STJ e pelo Supremo, não terão o mesmo recurso para interpor caso haja uma decisão desfavorável com 4 votos favoráveis à absolvição no STJ, mas o terão, se tiverem prerrogativa de foro, no Supremo Tribunal Federal. E para a ministra Carmen Lúcia, isso já seria uma afronta ao princípio da igualdade, a oportunizar em processos iguais, buscando solucionar crimes iguais, mas por prerrogativa de função, seriam julgados alguns no Supremo e outros no STJ, haveria essa diferença de recursos a serem interpostos entre os réus. Então, a ministra, ela traduz isso de uma forma bastante clara, num voto muito sucinto, foi bastante rápido o voto da ministra Carmen Lúcia, mas deu para pegar a ideia exatamente de que a lei processual posterior ao regimento interno deve prevalecer, teria sido tacitamente, então, não admitidos esses embargos infringentes e haveria essa violação do princípio da isonomia. O ministro Gilmar Mendes também diz que tem várias decisões do Supremo refutando embargos infringentes, isso os outros ministros também falaram, em sede de revisão criminal, em sede de outros recursos, mas que nesse caso seria também, haveria um retrocesso, haveria uma eternização dos processos, me lembro do ministro Gilmar Mendes comentando, uma eternização desses processos e que, portanto, eles não seriam cabíveis. Temos um empate, um empate formado por 5 votos a favor do cabimento dos embargos, no sentido de que o regimento prevalece, 5 votos com relação ao não cabimento dos embargos, a entender que a lei processual de 1990 se sobreporia ao regimento e, portanto, sendo ela silente em termos da interposição desse recurso, não haveria o cabimento dos embargos infringentes, como pretendem 11 dos condenados na ação penal 470. E o voto de desempate, como vimos, será dado pelo ministro decano da Corte, ministro Celso de Mello, na sessão plenária da próxima quarta-feira, que nós vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Portanto, já encontro marcado na próxima semana, Karine. E com uma grande expectativa para essa decisão final, não é? Na quarta-feira, com o voto do ministro Celso de Mello, e na quinta, 2 dias ao vivo, nas sessões plenárias, no direto do plenário, e no final de semana a gente confere tudo aqui no Plenárias. Já estamos esperando por você na próxima semana. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça.